Se você se apaixona por Han Sora, você morre. Isso é um fato. E mesmo assim você quer ser o próximo, não é mesmo, investigador Cha? Se apaixonar por Han Sora significa morrer, isso a gente já sabe. Mas e se ela não for a assassina? Os episódios 3 e 4 de O Beijo da Sereia trouxeram várias pistas novas. E agora, a maior pergunta é: Han Sora é uma assassina ou a maior vítima dessa história? Bora teorizar? Bem-vindo ao seu guia de dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. Annyeong, eu sou a Yona, Hanangoseyo. Antes de continuar o vídeo, eu já quero pedir desculpa se a minha voz estiver um pouco fanha, porque eu estou resfriada, mas bora lá. Esse vídeo é uma análise do que a gente viu até o episódio 4, então é óbvio que vai ter muito spoiler. O episódio 3 começou com o investigador Cha afirmando com toda certeza: todos os homens que se envolvem com Han Sora morrem. Mas logo depois, o roteiro muda completamente a perspectiva. Segundo o investigador, todos esses homens tinham algo em comum. O que era? Eles viam Han Sora como uma mulher frágil, indefesa e infeliz. E por isso faziam seguro de vida, como uma forma de protegê-la e provê-la. Ou seja, eles queriam salvá-la e acabaram morrendo. E o nosso investigador, ele já caiu na rede da sereia, tá? No começo da investigação, ele estava totalmente com hiperfoco em Han Sora ser a culpada. Mas no final do episódio 4, o olhar dele para essa situação já mudou. Agora, ele também passa a enxergar Han Sora como essa mulher frágil, indefesa e profundamente infeliz. E sinceramente, para mim, ele caiu na rede da sereia muito fácil. Eu ainda não compro essa história dela ser uma vítima das circunstâncias e ser inocente. Por quê? Tem um detalhe muito estranho. Lembra do hobby dela? Ela faz entalhes em madeira. E o mais curioso, são corvos. Até agora, são 4 corvos. Exatamente o mesmo número de mortes suspeitas ligada a ela. Coincidência apenas? Outro detalhe ainda mais estranho é, antes da morte da Yoon-jae, ela tinha entalhado, a Han Sora, ela tinha apenas 3 corvos entalhados. Mas assim que a Yoon-jae morre, ela começa a entalhar o 4º corvo. Outra coincidência? Ou ela está marcando as mortes? Na simbologia, o que tem o corvo a ver com isso? O corvo muitas vezes representa a morte, mau presságio. No mínimo, tudo isso somado é suspeito. Vamos trazer o holofote aqui um pouco para Yoon-jae, já que a gente mencionou ela. O investigador descobriu algo muito importante, que a Yoon-jae, ela era namorada do psiquiatra com quem Han Sora se consultava. E pelos frames que a gente vê ali, que o dorama deu um pequeno spoiler, esse psiquiatra, ele abusou ou, no mínimo, assediou a Han Sora. Aparentemente, a Yoon-jae não sabia disso. Então ela acreditava que os dois tinham um caso. E quando esse psiquiatra termina com ela, por causa da Han Sora, começa o grande plano de vingança dela contra a Sora. O que essa obsessão dela por vingança levou ela a fazer? Ela alugou um apartamento em frente ao da Han Sora. Ela colocou escutas no apartamento da Sora. Ela largou a carreira dela de repórter e se infiltrou no trabalho da Han Sora. Tudo isso para destruir a sua rival.
E ela ainda faz uma ameaça. Não vamos esquecer daquela cena delas lá no camarim, que ela fala: e se o segredo for revelado? Aproveite o tempo que tem, porque ele está acabando. Isso é uma ameaça. Ou seja, motivo para conflito entre as duas não faltava. Ainda outro detalhe importante. Nós temos um triângulo do crime. Yoon-jae foi pega na cama com o noivo da Han-sorá. Não podemos esquecer isso. E quando a Han-sorá foi identificar o corpo dele, ela estava usando a mesma roupa de quando ela pegou os dois na cama. O que dá a entender isso? Que tudo aconteceu no mesmo dia. Então, nós temos duas possibilidades. Ou a Yoon-jae matou o noivo da Han-sorá tentando incriminar ela, ou a Han-sorá matou os dois por vingança. E tem mais. A Han-sorá, ela foi vista saindo da cena do crime. Então, falar que ela é inocente nesse momento do dorama, ainda não. Ainda é muito cedo, ao meu ver. Ela definitivamente não parece ser inocente. Vamos aguardar. O que pode ter acontecido naquele terraço lá, ao meu ver? As duas se encontraram, teve uma discussão, ou a Yoon-jae tentou empurrar a Sorá e, na autodefesa, a Han-sorá jogou ela de lá, ela caiu, foi um acidente, ou já foi tudo de caso pensado, a morte dela. E como a gente estava falando, o investigador, ele abaixou a guarda. Ele começou a mudar de postura. Por que isso aconteceu? Porque ele descobre que a Han-sorá, ela perdeu toda a família em um incêndio. Incêndio esse que ela foi a única sobrevivente. Isso fez ele enxergar ela como uma pessoa azarada, uma vítima da própria vida. E é aí que o perigo começa. Que agora que ele abaixou a guarda, ou ela vai dar o bote, ou o verdadeiro assassino vai atacar. Ileso, esse investigador não vai passar. Vamos de teorias do assassinato. Além dessas suposições, temos mais. Tem como a gente tirar mais coisa daí. Se Han-sorá, ela não for a assassina, então alguém está matando todos os homens que se aproximam dela. E olha, suspeitos não faltam. Tem um amigo fotógrafo. Esse cara largou tudo para viver ajudando ela. Ele tinha uma profissão consolidada como fotógrafo e ele largou a área que ele estava para ficar fotografando obras de arte para Han-sorá. É suspeito. Tem um empresário que compra as obras de artes, né? Com aquele olhar obsessivo dele, aquela cara de cápsi. Eu já ouço até as sirenes da ambulância vindo buscar ele. Suspeito também. E tem a amiga da Sorá, que é aquela que fica no bar, a barista, né? De cabelo curto. Não podemos esquecer que ela encurralou a Yoon-jae pouco antes dela morrer lá na escada. Mais uma suspeita. Ou seja, quem quer que esteja por trás disso, acho muito difícil que o assassino esteja trabalhando sozinho. Mas a maior pulga que o dorama tá deixando até agora, pelo menos pra mim, é o noivo morto da Han-sorá. Lembra que ele tem um vinho, que ele criou a logo lá do vinho, que é uma sereia? Que é uma clara referência a Han-sorá? Só que mesmo depois da morte dele, lembrando que ele já tinha expressado que não confiava nela, mesmo depois dele morto, esse vinho continua aparecendo. Ela recebeu a garrafa do vinho, ficou apavorada. Tudo bem que depois a gente descobre que foi a irmã do amigo dela, fotógrafo, né, que levou essa garrafa. Mas tem um detalhe estranho aí. O noivo morreu afogado e ele ficou todo detonado, destruído, por conta da hélice do navio que pegou ele. Então fica a pergunta, o reconhecimento dele. Será que ele estava
com uma aparência conservada ao ponto do reconhecimento dele ser certeiro, não tem como a gente ter certeza de que aquele corpo que estava lá era realmente dele. Então, até agora, são muitas teorias que nós temos. Mas a certeza é: o investigador já começou a cair no canto da sereia e agora só falta o beijo. E eu quero saber de vocês: a Hansorá é culpada ou alguém está matando todos os homens que chegam perto dela? Me conta aqui nos comentários qual é a sua teoria. Anham!